Fala, seus mal diagramados! Quem lembra do Padre Zezinho, aquele da música Um Certo Galileu? Nela, Jesus é descrito como alguém que foi condenado à morte em função do seu jeito honesto de denunciar que mexeu na posição de alguns privilegiados. Esse Jesus não tem nada daquele leão de Judá cheio de aura, pompa e realeza que os crentes encaram como o único Jesus possível. Outros tempos, não é mesmo? Padre Zezinho chegou a gravar uma canção chamada Não Tire a Minha Terra, que tinha os seguintes versos: Você tem carro e eu só tenho enxada, tem diploma e eu não sei nem ler, não me apareça com documento que eu também não sei mexer, não quero briga, não quero guerra, porque sou homem de paz. Mas não me tente tomar a terra, que vai ver do que sou capaz. Agora compara aí com qualquer louvorzão aleatório tipo Leão de Judá da Juliane Souza. Uns papos de rei com fogo nos olhos, julgando o pecado com uma espada afiada que sai de sua boca. Fazer música inspirada no livro do Apocalipse é sempre meio idiota, né? Seja Number of the Beast do Iron Maiden ou Apocalipse do Roberto Carlos. Só que, nos últimos tempos, o Padre Zezinho virou alvo de ataques da extrema-direita, não de crentes, mas de católicos. Isso demonstra como estamos caindo em uma armadilha. Ao nos concentrarmos na ascensão demográfica e política dos evangélicos, acabamos por ignorar a existência e influência de vários grupos extremistas católicos que atuam na política nacional. Mas, para compreender o papel dos católicos na política atual, vamos ter que voltar para uns 2 séculos atrás. No século XIX, a Igreja Católica reagiu à Revolução Francesa com forte oposição aos princípios do secularismo e da separação entre Igreja e Estado. Consolidou-se entre os católicos um movimento de fortalecimento da autoridade papal e de defesa da estreita relação entre religião e vida pública, expresso em documentos como o Syllabus Errorum de 1864 do Papa Pio IX. Entre os principais pensadores dessa tendência destacam-se Joseph de Maistre, que defendia a autoridade política e religiosa como fundamento da ordem social. Também exerceram influência Juan Donoso Cortés, que interpretou a revolução como expressão da decadência espiritual da sociedade moderna. O catolicismo conservador francês da Belle Époque seguiu essa toada, defesa da tradição, da autoridade da igreja, da centralidade do papado e da restauração da influência do cristianismo na sociedade, em oposição ao liberalismo burguês, ao republicanismo laico e ao socialismo. No início do século XX, parte desse conservadorismo aproximou-se do nacionalismo integral e monarquista representado pela Action Française, liderada por Charles Maurras. Embora esse alinhamento tenha sido posteriormente condenado pela Santa Sé devido às divergências entre seu projeto político e a doutrina católica. Claro que o Brasil não ficou imune a essas tendências. Aqui o conservadorismo católico, entre as décadas de 20 e 60, pegou para si a tarefa de combater não só o secularismo, mas o positivismo e principalmente o avanço do comunismo no Brasil. Inspirado por intelectuais como Luiz de Bonald e Jacques Maritain, embora este último assumisse posições mais democráticas, o catolicismo reacionário brasileiro defendia o de sempre: a preservação da ordem social cristã, da família, da propriedade privada e da autoridade moral da igreja. Entre seus principais expoentes estiveram Jackson de Figueiredo, fundador do Centro Dom Vital, e Alceu Amoroso Lima, que encamparam o projeto de formação de uma intelectualidade católica comprometida com a defesa da fé e da influência da igreja na vida pública. Alceu, sob o pseudônimo de Tristão de Ataíde, desempenhou papel central na difusão do pensamento católico no Brasil, especialmente entre as décadas de 30 e 50. Nesse período, produziu numerosos livros e ensaios nos quais criticava o marxismo, o materialismo e o ateísmo, apresentando o comunismo como incompatível com a concepção cristã
da pessoa humana e da sociedade. Embora tenha sido uma das principais vozes do anticomunismo católico brasileiro, a partir dos anos 60, influenciado pelo Concílio Vaticano II, aproximou-se do humanismo cristão, da defesa dos direitos humanos e da democracia, passando a criticar tanto os regimes comunistas quanto o autoritarismo da ditadura militar brasileira. Muitos, como Gustavo Corsão, seguiram reacionários até o fim da vida, sendo ele uma das principais inspirações do Olavo de Carvalho décadas depois. O catolicismo teve um papel fundamental em 1964. Influenciados pelo anticomunismo e pelo temor da expansão das esquerdas durante a Guerra Fria, católicos apoiaram a deposição do presidente João Goulart, participando de mobilizações como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Contudo, a partir do final da década de 60, especialmente sob a influência do Concílio Vaticano II e da Conferência de Medellín, uma parcela significativa da Igreja passou a denunciar a repressão, a tortura e as violações dos direitos humanos promovidas pelo regime militar, tornando-se uma das principais vozes de oposição à ditadura. Só que, mais de 4 décadas após as comunidades eclesiais de base e após a fundação do PT, com a participação de sindicalistas, intelectuais, militantes de esquerda e católicos, chegamos ao Brasil de 2026. Somos o país de Olavo de Carvalho, um famoso apedeuta que conseguiu, com seu carisma e uso agressivo da internet, se tornar o intelectual mais influente do Brasil nos últimos 30 anos, gostem vocês ou não. Muito daquilo que faz parte do imaginário reacionário brasileiro atualmente teve em Olavo o seu principal foco de disseminação: anarcocapitalismo, doutrinação marxista nas universidades e aliança PT-Vaticano, ONU e KGB. Olavo se dizia profundamente católico. Católico tradicional? Não. Segundo alguns que se consideravam ainda mais católicos que ele, jamais. Nos idos dos anos 2000, o professor católico Orlando Fedeli, fundador da Associação Cultural Monfort, acusava publicamente Olavo de defender ideias gnósticas e esotéricas incompatíveis com a ortodoxia católica tradicional. Apesar dessa treta, a influência de Olavo no catolicismo nacional é inegável. Primeiro, apesar da aliança estratégica na luta contra o PT, nem ele mesmo tolerava crentes. E que os pastores analfabetos brasileiros repetem. E tem pessoa que tem a ousadia de ser meu aluno e ainda seguir o que dizem esses pastores. Ou a tretinha entre o velho e o dono do canal Dois Dedos de Teologia, uma figura repugnante por si mesmo, inclusive. Para piorar, Olavo deixou discípulos que ainda fazem um estrago do no Brasil, mesmo após Olavo ter ido de Olavo. Em comum, todos eles atacam o marxismo, o progressismo, a tal da cultura woke e um negócio que eles chamam de revolução cultural. Em linhas gerais, revolução cultural é um papo furado conspiratório que defende que desde os anos 60 e de maneiras mais intensificadas após a queda da União Soviética, os comunistas abandonaram a luta armada e se dedicaram a conquistar as mentes das pessoas com ideias absurdas como feminismo, luta contra o racismo, combate à misoginia e homofobia. Vocês devem ter escutado aquela gororoba verbal que mistura Escola de Frankfurt, Gramsci e Beatles, certo? Sim, segundo eles, até Beatles é marxismo cultural. Pior pra mim é gente que mal entende livro do Augusto Cury jurando que lê Horkheimer, Walter Benjamin ou Habermas. Se um Adrilles resolve ler, sei lá, um livro como Origem do Drama Trágico Alemão do Benjamin, ele tem uma crise apoplética do esfíncter até a hipófise. Eu fiz PUC, por exemplo, dou um exemplo visceral meu. Eu li toda a Escola de Frankfurt. Eu li todos os autores marxistas, li todos os autores trotskistas. Não me foi ofertado um autor liberal. Alguns momentos depois... Adrilles, você leu marxistas mesmo? O que é desenvolvimento desigual e combinado? Quem criou? De qual espectro do marxismo? Sei lá, porra, desenvolvimento desigual, e combinado. O pessoal tava perguntando ideia quais é autores trotskistas que você leu. Horkheimer, marxistas? Não, trotskistas eu não li nenhum, eu falei trotskistas que eles dão lá. Assim como o próprio Adrilles, alguns filhotes do Olavo ainda andam soltos por aí, disseminando o chorume verbal do mestre.
e muitos são católicos. Bernardo Kister, um dos 5 humanos mais socáveis do Brasil, é um youtuber falido que fez a carreira difundindo críticas à esquerda, ao globalismo, à grande imprensa e a setores progressistas da Igreja Católica. Até o Nando Moura odeia esse arrombado. Pequeno, histérico e muito burro. Você é um porco nojento, servo das trevas. Já o histriônico Paulo Ricardo, o padre e não cantor do RPM, tornou-se uma das principais referências do catolicismo conservador brasileiro, produzindo cursos e palestras voltados à formação doutrinária, à defesa da moral católica e à crítica ao relativismo, à ideologia de gênero e ao comunismo. Se generare, gerar. Gênero quer dizer isso, gerar. Existe o gênero masculino e o gênero feminino. Por quê? Porque só isso gera. Não tem sentido. Não tem sentido falar multiplicar os gêneros. LGBTQ, todas as letras do alfabeto. Que é um orgulhoso Olavete, claro. Se o Bernardo Kister é tipo um Marquito do Brasil paralelo, dono de um canal flopado, Paulo Ricardo se tornou uma espécie de Yoda do catolicismo conservador no Brasil. Gente como Pietra Bertolazzi o tem como grande influência ideológica, por exemplo. Por sua vez, o padre José Eduardo de Oliveira, que chegou a ser investigado na trama golpista de 2023, atua na evangelização e na formação de leigos, enfatizando a tradição católica, a participação dos cristãos na vida pública e a oposição ao aborto, a legalização das drogas e a pautas identificadas como sendo de esquerda. A lista é interminável. Paulo Cogos é católico, do tipo que acha que desde o Vaticano II o trono do Papa foi usurpado. Cogos amava o Olavo, até chorou quando ele morreu. Suspeito que até um Juliano Casarré é Olavete na miúda. O Felipe G. Martins, o Bundita ou Sorocabana, não lembram dele? Outro católico e foi considerado o mais brilhante aluno do Olavo. Os grandes apoiadores do homeschooling no Brasil são católicos. No Instagram, o que mais tem é influencer tradwife, tudo católica. No Twitter, então, publique qualquer coisa que remeta minimamente a uma visão positiva sobre direitos humanos, dignidade humana, feminismo, que uma renca de neonazi encruado com fotinho de soldado das cruzadas vai aparecer defendendo coisas que até Henrik Himmler teria vergonha de defender nos idos de 1938. Os papos cansadíssimos de Contramundum, Vaporwave, Deus Vult, imagem de santo, Cara, arruma uma teta, uma ou até um cachimbo de crack para mamar e deixa de perturbar a vida alheia. Mano, assim como você não é um frustrado e pouca transa por culpa da escola de Frankfurt, não é fingindo que você lê Tomás de Aquino que vai arrumar uma virgem de 20 anos de posado com cara de heroína de hentai. Talvez eu esteja fulanizando demais o problema, ou não. O catolicismo reacionário, como tudo na direita atualmente, é sustentado por uma rede internacional. O Leandro Demori, já nos idos de 2021, denunciou que o ativista espanhol Inácio Arzuaga, fundador do Citizen Go, treinou militantes conservadores brasileiros em 2013 como os padrecos que eu já citei antes, difundindo estratégias de mobilização política e campanhas digitais voltadas à oposição ao aborto, aos direitos LGBTQIA+, e ao progressismo, influenciando setores da direita que ganharam força nos anos seguintes. Em outra reportagem também do Intercept, Gilberto Nascimento fala da Associação Guadalupe, que integra uma rede de organizações e lideranças católicas conservadoras que atua para influenciar políticas públicas e decisões judiciais relacionadas ao aborto. Um verdadeiro Norvana reacionário que consegue articular de Damares, a nova feminista do pedaço, até o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute. O Papa Francisco já tinha criticado a influência de grupos católicos conservadores nos Estados Unidos, afirmando que uma ideologia reacionária tem, em alguns casos, substituído a fé e a verdadeira tradição da igreja. O pontífice alertou
para a politização do catolicismo e defendeu que a doutrina católica possui um desenvolvimento histórico legítimo, rejeitando posturas que recusam qualquer evolução na compreensão das questões de fé e de moral. Para uma galera que tem medo de ser ateu, mas não quer se misturar com pobre, preto, pardo e evangélico, ser católico virou algo cool. Antes de tudo, essa decisão pretensamente espiritual também é uma opção estética de rede social. Cruz em preto e branco, frase em latim sem tradução, vídeo curto com trilha épica ou moderninha. Ou vídeos sobre um passado que nunca existiu, mas que embala frustrações raivosas. Je t'en supplie, Seigneur, arrête-toi un instant, car l'amour dont tu m'as aimé m'amène à ta rencontre. Pardonne-moi, Seigneur, d'oser toucher ton visage. Entre uma fé embalada por filtros no Canva e busca por uma masculinidade e feminilidade que nunca existiram, existe apenas o capitalismo tardio criando ficções nostálgicas, fantasias de poder em pessoas impotentes e uma anestesia para nossa derrota diária, cheia de isolamento em rede. Parece fé, mas é só tristeza. Um pouquinho de fascismo. Eu adoro frio e com um solzinho batendo na moleira, melhor ainda. E aí você tá pensando, pô, Bezinho, eu tenho que vestir umas 30 camadas de roupa pra aguentar essa temperatura. que nada, meu pífio e patético. Com a Insider você vai ter praticidade, tecnologia e conforto com poucas roupas e inúmeras possibilidades. Imagina ter de viajar e fazer uma mala para o frio. Com as peças da Insider fica tudo mais fácil. São camisetas de manga longa, camisas, meias, calças e muito mais. Ah, minhas amigas pediram para dar a dica do casaco feminino Wingsuit, que é uma das peças mais vendidas do site e cai bem em qualquer cor. E neste mês de julho, compras acima de R$ 399 tem frete grátis. Junte um baita desconto clicando no nosso link que está na descrição e utilize o cupom GALASFEIOS. Some com os descontos do site e economize ainda mais no pagamento por Pix. Chegou a hora de você entrar para o time das melhores peças do mercado, como os nossos seguidores, o time da Insider. Bora! É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes em todas as redes sociais. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer as nossas novas camisetas no site da El Cabriton. E para todos aqueles que acham que o único movimento pretensamente religioso que é perigoso nesse país se chama neopentecostalismo, só temos uma coisa para te dizer: fiquem espertos.